Neste nosso vídeo, vamos apresentar como desenvolver um projeto de um edifício de alvenaria estrutural utilizando o nosso TQS Alveste. O nosso exemplo é um pequeno edifício com 3 pavimentos, sendo os 2 primeiros pavimentos com 2,80 m e o pavimento superior com 2 metros. Este aqui é o nosso projeto de arquitetura que será utilizado como referência externa. Note o pavimento térreo, o pavimento superior e o pavimento cobertura, onde existe o abrigo dos reservatórios e uma platibanda de contorno. Com um duplo clique no ícone TQS na área de trabalho do seu computador, é acionado o gerenciador TQS. O primeiro passo no desenvolvimento deste tutorial será a criação do edifício novo. Definimos o título do edifício, e as informações administrativas, como por exemplo, o título do edifício, o título do cliente, neste caso que vamos colocar a própria TQS. O endereço da obra, a informação de que o projeto é um tipo de estrutura alvenaria estrutural e a confirmação da norma. Neste caso, vamos utilizar a norma para blocos de concreto. Na aba Pavimentos, vamos inserir o primeiro pavimento, que é justamente o pavimento térreo. O pé direito e a classe primeiro. Vamos inserir acima o pavimento superior, também com pé direito de 2,80 m. E vamos classificá-lo como pavimento cobertura. E por último, vamos inserir o pavimento que será o abrigo dos reservatórios. Então vamos chamar de caixa d'água. O pé direito é de 2 metros, a classe ático. Nesse instante, podemos atualizar DWG e salvar o DWG do corte esquemático da nossa estrutura. As abas materiais, correlacionado a concreto e cobrimentos, são as informações utilizadas no dimensionamento das lajes desse projeto. Na aba cargas, temos aqui a informação da separação das cargas permanentes e sobrecargas, ou seja, eu tenho peso próprio, parcela de carga permanente e parcela de carga acidental. Na aba de vento, vamos definir a ação do vento na nossa estrutura. A primeira informação, a velocidade básica e alguns dos parâmetros. Depois, o cálculo do coeficiente de arrasto. O cálculo é automático, bastando apenas informarmos a altura total da edificação e as dimensões em planta, que já foram identificadas no próprio projeto de arquitetura. O cálculo é automático. Na aba Alvenaria, clicamos aqui no botão Desenho e incluímos um fabricante. Neste caso, um fabricante de bloco de concreto que disponibiliza a modulação utilizada neste projeto, que é 4015. Pode-se personalizar a modulação utilizando o fabricante específico que será utilizado na obra. Neste nosso exemplo, vamos utilizar o banco de dados que já vem default no sistema. Na aba Armaduras e Grouts, podemos identificar aqui no botão Cintas que nós teremos uma cinta na quinta fiada. Também teremos uma cinta de respaldo, ou seja, uma fiada, altura de 2,80 m do pavimento.
Muito bem. Ok. Nos critérios de cálculo, podemos estabelecer que as cargas horizontais serão consideradas proporcional à rigidez das subestruturas. Nos critérios de projeto do edifício, definimos qual será o FPK de referência e também qual será o FPK para cada um dos pavimentos. Podemos utilizar valores de FPK menores nos pavimentos acima e valores mais representativos nos pavimentos abaixo. Também definimos aqui nos critérios de projeto do edifício que as tensões verticais para o dimensionamento serão consideradas pela média, assim como as cargas acumuladas resultantes. Esse é um critério, um parâmetro de escolha conforme as necessidades do projeto. Neste exemplo, vamos utilizar os valores pela média. Ok. Assim, está concluído a definição dos dados do edifício do nosso projeto. Agora, vamos preparar o desenho de arquitetura que será utilizado como referência externa. Vamos selecionar a aba Plotagem e vamos converter o arquivo de formato DWG qualquer para DWG TQS, simulando a condição que você teria recebido o seu projeto de arquitetura desenhado em qualquer CAD. Então, selecionamos o arquivo que fica na pasta TQSW usuário teste. Então, aqui está o arquialve, abrir, converter. O arquivo foi convertido. Então, nesta ocasião, eu posso acessar essa pasta C TQSW usuário teste. E aí eu vou encontrar o arquivo convertido. TQS, arquialve, posso editar esse desenho e eu vou salvar esse desenho na pasta do nosso projeto. Então, arquivo, salvar como C TQS alvo exemplo 1. Vou guardar esse arquivo de arquitetura na pasta gerais, com o nome de arquitetura. Muito bem. Fechando, de volta ao gerenciador, na pasta gerais, o nosso projeto de arquitetura. Então, nós vamos editar esse arquivo de arquitetura e vamos separar cada uma das plantas do pavimento em um desenho independente. Então, vamos selecionar a arquitetura do térreo, mover F. O ponto de base será o meio entre essas duas linhas. Coordenada 0,0. Enter. Notem que a arquitetura do pavimento térreo ficou com o centro geométrico na coordenada 0,0. Então, seleciono o resto do desenho e posso apagar. Shift F8, que é o comando de janela total, e eu tenho o desenho específico da arquitetura do pavimento térreo. Arquivo, salvar como arquitetura do térreo. Vamos repetir o procedimento. Selecionar a arquitetura do pavimento superior, botão da direita, mover F, M de meio, o meio entre esses dois pontos, coordenada 0,0, Enter, afasto, posso teclar F11, seleciono o que não me interessa mais, Delete, Shift F8, janela total, arquivo, salvar como a arquitetura do superior.
Mais uma vez, vamos editar o desenho completo, selecionar o que nos interessa e mover com base no ponto central da arquitetura. Então eu teclo F, M, 0,0, afasto, seleciono o que não interessa, apago, Shift F8 que é a janela total, arquivo, salvar como arquitetura da cobertura. Assim, todos os desenhos estão preparados. Com toda a arquitetura preparada, vamos partir para a definição da entrada gráfica de alvenaria em planta. Vamos selecionar o pavimento superior. Selecionando a barra de ferramenta barra geral, temos acesso ao comando de referência externa. Então vamos ajustar a escala e selecionar o desenho que será utilizado como referência externa aqui no pavimento superior. Então nós guardamos os arquivos na pasta gerais e tem aqui a arquitetura do pavimento superior. Vamos digitar a coordenada 0,0 para posicionar a arquitetura, Shift F8 duas vezes a janela total e aqui nós temos a arquitetura como referência externa já definida. Neste projeto, vamos utilizar o fabricante concreto e vamos utilizar a família 4015. O primeiro bloco a ser inserido será um bloco para resolver uma situação em L, então o bloco 3515. Vamos aproximar com o comando F8 para posicionar o primeiro bloco. O comando inserir bloco permite que um bloco venha junto ao mouse e aí nós podemos posicionar esse bloco. O comando F4 faz com que o bloco gire 90 graus. E o comando F2 muda o ponto de inserção do bloco. O comando R permite que definimos o revestimento de meio centímetro. Então F4 gira, F2 muda o ponto de inserção, aproxima do ponto e posiciona o bloco utilizando a captura dinâmica. F8 para aproximar mais um pouco, e aí vimos que o bloco está posicionado dentro da arquitetura, distante meio centímetro de cada face. Vamos afastar um pouco, e o próximo bloco a ser inserido, então, é um bloco inteiro. Para inserir os próximos blocos, vamos utilizar o comando de inserir por blocos por referência externa. Selecionamos o comando, clicamos no bloco e apontamos a direção. Primeiro F4 e aí sim clique com o botão esquerdo do mouse na direção para a qual os blocos serão inseridos. Numa região de cruzamento, vamos resolver com o bloco T. Então apertamos F5 até que apareça o bloco interessante na solução, que é o bloco de 54. Apontamos a direção e posicionamos o bloco. Novamente, F4 para girar, F5 para trocar o bloco interessante está aqui, aponta a direção, clica com o botão esquerdo do mouse. Então, dessa maneira, a solução do primeiro trecho da primeira parede está resolvido com o cruzamento em L e o cruzamento em T. Aqui na entrada gráfica de alvenaria em planta, temos outras soluções para resolver as situações de cruzamento de parede. Um outro comando bastante interessante é este comando aqui, ó, para a solução de cruzamento de bloco T e bloco L. Então, cruzamento de bloco T, selecionamos a opção, ajustamos os valores de revestimento, clique em OK, aproxima da região e clique com o mouse utilizando a captura dinâmica. Veja, ele faz a mesma solução em um único comando. Vamos aqui para a região do decruzamento de bloco em L, escolhemos a solução e posicionamos o bloco. Continuamos então com a solução dos cruzamentos de paredes. Então vamos utilizar o comando de cruzamento de bloco em L, selecionamos a opção e posicionamos os blocos. Cruzamento em T, cruzamento em L, ajustamos a posição e posicionamos o bloco.
Vamos respeitar a simetria. Cruzamento em T. Cruzamento em L. E, finalmente, cruzamento em L. Desta maneira, temos definidos todos os cruzamentos de paredes. Agora, então, vamos utilizar o comando inserir bloco por referência para preencher as paredes com blocos inteiros. Então, o comando inserir bloco por referência, clico no bloco de referência, aponto a direção e clico com o botão esquerdo do mouse. Ao concluir, botão da direita para concluir o comando, botão da direita para repetir o comando. Clico no bloco de referência, botão da direita conclui o comando, botão da direita do mouse repete o comando, clico no bloco de referência e vou então preenchendo com os blocos atenção especial para essa região da sala da direita, que não tem a mesma dimensão da sala da esquerda. Por isso, a modulação sai um pouco do padrão. Então, nós vamos aqui inserir um bloco inteiro. E depois nós vamos inserir dois blocos L, dois blocos de 34, e completar o preenchimento com blocos inteiros. Então, usamos blocos inteiros na medida do possível, de maneira que a gente consiga colocar o máximo de número de blocos inteiros em cada parede. Então, mantendo a ideia de colocar o máximo de número de blocos inteiros na parede, evitando blocos compensadores, vamos utilizar aqui então o recurso de colocar o bloco L. Pronto, desta maneira temos toda a modulação da primeira fiada definida. Continuando a entrada gráfica do pavimento superior, vamos então definir as aberturas de portas e janelas. Então, selecionamos a aba Porta-Janela, selecionamos a abertura da janela, seguindo a orientação da arquitetura, e vamos inserir essa janela. Como eu disse, seguindo a orientação da arquitetura, vamos teclar aqui a tecla M e vamos capturar o ponto médio entre esses dois vértices da própria arquitetura. F4 para girar o título e o bloco identificador da janela. Continuando aqui, vamos selecionar o comando de inserir porta, F4 para girar, o meio para capturar o vértice entre dois pontos de destaque da própria arquitetura. Inserir porta, M, captura o primeiro ponto e captura o segundo ponto. F4 para girar o bloco identificador da abertura de porta. A próxima porta a ser inserida é justamente uma porta que dá acesso da sala para a sacada. Conforme a arquitetura, esta porta tem uma dimensão de 160 centímetros no comprimento. Se eu buscar aqui na nossa lista, essa porta não existe. Então eu posso acionar os dados e cadastrar uma nova porta. É sempre mais fácil criar uma nova porta a partir dos dados de uma porta já existente. Então vamos pegar aqui e criar a porta de 160 por 220. A dimensão da porta é justamente a abertura resultante na parede. Então nós temos 159 centímetros da porta mais 1 centímetro de cada lado da abertura. Então temos a dimensão da porta e temos a dimensão da verga, que é geralmente 20 centímetros a mais para cada lado. Muito bem, ok. Agora a porta já existe, já está cadastrada. E aí então eu posso selecionar a porta e usar o comando de inserir porta, F4 para girar. E agora
eu posso capturar ou a arquitetura ou o próprio bloco da modulação. Aqui no caso eu vou teclar a letra B com o mouse posicionado sobre o bloco. Ele vai capturar justamente o centro daquele bloco. A letra B foi usada. F4 para girar e posiciono o título. Do outro lado, vou repetir o comando. E agora numa situação um pouco diferente. Então, inserir porta, eu vou teclar a letra M e vou capturar o vértice do próprio bloquinho distribuído na modulação e finalmente posicionar o título da porta. Agora sim, todas as aberturas de portas e janelas deste pavimento já está concluída. Usualmente, são aplicados grouts verticais nas paredes de alvenaria, inicialmente com a função de enrijecimento, travamento e proteção à flambagem. Consequentemente, os grouts incorporados às paredes aumentam a área efetiva, redistribuindo as tensões verificadas. Nós temos dois comandos. Este primeiro aqui, você seleciona o bloco e ele coloca a disponibilidade para você qual o bloco que você quer do modelo grouteado. Este segundo comando grouteia exatamente o furo do bloco escolhido. Vamos groutear os cruzamentos de parede e vamos groutear também as adjacências de portas e janelas. Percebam também que o furo grouteado pode não ser o furo desejado. Então, terceiro comando que inverte o bloco. Com o botão da direita, conseguimos repetir os comandos e assim vamos grouteando os furos. Neste projeto, vamos adotar a prática de groutear todos os cruzamentos de paredes e groutear também todas as adjacências de aberturas de portas e janelas. Então, com o objetivo de groutear todos os cruzamentos de parede, vamos repetindo o comando. E assim, então, está concluído o grouteamento conforme a proposta do projeto. A definição da cerca de paredes tem duas funções. A primeira delas é identificar quais são as paredes que terão os desenhos de elevação gerados. E a segunda função é definir quais são as paredes que têm função estrutural. Então, na aba Paredes, temos três comandos. O primeiro comando é a definição por um retângulo de parede. Então, quando acionamos esse comando, é apresentada essa mensagem perguntando se essa parede tem função estrutural. Digamos que sim. E aí definimos um retângulo envolvendo os blocos da parede propriamente dita e envolvendo o primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente e finalizando o comando com o posicionamento do bloco indicativo do número da parede e o ponto de vista para o qual essa parede será gerado um desenho de elevação. O segundo comando é o comando por cerca de parede. Então, com este comando, confirmando que é uma parede com função estrutural, definimos então uma poligonal. Percebam que além do primeiro bloco perpendicular de cada parede adjacente, envolvemos dentro dessa cerca também os demais blocos da própria parede. Concluímos este comando com a tecla C. E aí então posicionamos o bloco indicativo do título da parede dentro dessa poligonal verde. Percebam que a cada definição, se a definição estiver correta, a parede então fica com essa poligonal em hachura de verde. O terceiro comando é também o mais prático. É este aqui, o cerca por bloco.
Então, confirmo que a parede tem função estrutural, aproximo da região, clico no primeiro bloco da parede propriamente dita e no primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente, concluo o comando com o botão da direita do mouse e insiro ali o bloco de identificação da parede. Assim temos algumas paredes já definidas e alguns comandos já apresentados. Note que aí, em função da região onde eu vou definir a parede, eu vou escolher qual o comando me parece mais prático. Importante sempre posicionar o título dentro do retângulo e também envolver dentro desse retângulo o primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente. Então, aproximo da região, escolho o comando e posiciono o título. Mais uma vez, escolho o comando, tomo bastante cuidado para envolver o primeiro e só o primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente e concluo o comando. Pronto. Assim, todas as paredes com função estrutural e as quais teremos o desenho de elevação estão definidas. Notem que todas as paredes foram definidas numa sequência numérica, parede 1, parede 2, sempre numerando de cima para baixo e da esquerda para a direita. Como não deu nenhum erro, foi tudo tranquilo. Se fosse o caso, poderíamos usar o comando de renumerar as paredes, mas não é o caso agora. Antes da definição das lajes, é necessário concluir aqui a geometria que vai limitar a definição dessa laje em balanço, já que as demais lajes estão delimitadas pelas linhas de carga das próprias paredes. Com o ortogonal ligado e o modo de captura também ligado, vamos utilizar o comando aqui contorno auxiliar e definir o limite dessas lajes em balanço. Então selecionamos o ponto em destaque e aparece então essa linha aqui que completa o contorno da laje. Do outro lado, repetimos o comando contorno auxiliar, utilizamos a captura dinâmica para capturar o vértice do cruzamento das duas linhas de cargas. Agora a arquitetura, vamos teclar aqui a tecla A, clico, aponto a direção, vou colocar metade da espessura da parede, que é o 7,5 cm, e aí seleciono outro ponto, o botão da direita conclui o comando. Assim eu posso definir as próximas lajes. Para definir as lajes do pavimento superior, basta então selecionar a aba Lajes, o botão Dados Atuais e definir a espessura da laje, serão lajes maciças de 9 cm de espessura, e a sobrecarga, sendo a parcela de carga principal permanente 0,2 tonelada-força por metro quadrado e a acidental 0,1 tonelada-força por metro quadrado. O peso próprio está embutido na própria altura da laje, será considerado automaticamente. Ok, inserir laje, clico na região central e posiciono o título. Novamente, inserir laje, clico na posição central e posiciono o título. Botão da direita repete o comando. Clico na posição central da laje, posiciono o título e aí todas as lajes estão definidas. A cerca de subestrutura define os trechos de paredes que irão trabalhar em uma subestrutura ou um grupo de parede. É mais fácil definir com a captura desligada e com o modo ortogonal ligado. Muito bem, na aba Subestrutura, podemos definir as cercas uma a uma, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, retângulo ou cerca de subestrutura, no caso. Vamos fazer a cerca de subestrutura de carga vertical. O que delimita uma subestrutura é exatamente, ou são exatamente, as aberturas de portas e janelas.
Então percebam aí que eu vou fazer a poligonal, concluir com a tecla C e posicionar o título da subestrutura. E aí ficou essa achura em azul. Ou seja, o limite da subestrutura de cerca de carga vertical é exatamente as aberturas das adjacências de portas e janela. No caso de uma cerca de subestrutura para vento, na direção X, por exemplo, então vamos fazer uma poligonal, onde nós vamos ver uma flange e a parede propriamente dita, ou o trecho de parede, ou os trechos de paredes. Concluo também com a letra C. Essa não tem título. No caso de uma cerca de subestrutura de vento Y, então podemos considerar ou não a flange. No caso aqui vou considerar e vou fazer uma poligonal cuja inércia maior está justamente na direção da cerca, ou seja, vento Y. Concluo também com a letra C. E aí eu tenho, num trecho do nosso projeto, a cerca de subestrutura de carga vertical, a cerca de subestrutura de vento na direção X e vento na direção Y. Para facilitar aqui, eu tenho um único comando que vai gerar as cercas de todas as subestruturas. Então eu vou acionar esse comando, ele vai apagar as cercas que eu acabei de definir e vai criar as novas cercas de subestrutura de maneira automática. Eu posso controlar essas cercas, né? No primeiro passo eu vou visualizar. Então eu venho aqui neste item e desligo a visualização da cerca de subestrutura de vento na direção X e vento na direção Y. Vou desligar também a visualização das lajes para facilitar. E aí então eu vejo as três subestruturas geradas de trechos de paredes de carga vertical. Agora, de novo, eu vou aqui no comandinho e vou selecionar para ver as cercas de subestrutura que estão defendendo a minha edificação na direção X. E aí eu também posso fazer a visualização das cercas que estão defendendo a nossa estrutura em relação à direção Y. Note, a consideração das flanges também é automática em função do limitador definido no arquivo de critério. Dessa maneira, nós temos todas as paredes definidas, todas as lajes definidas e todas as cercas de subestruturas definidas. Neste caso, a entrada gráfica do pavimento superior está concluído. O próximo passo será a definição da entrada gráfica do pavimento térreo. Então aqui, vamos mudar de pavimento para o pavimento térreo. Vamos confirmar e salvar os dados já definidos até aqui. E aí vamos utilizar o comando na barra geral, que é copiar a entrada gráfica. E aí então vamos copiar tudo que está definido no pavimento superior aqui para o pavimento térreo. Isso, agora nós temos tudo duplicado no pavimento térreo. Isso porque a geometria e os carregamentos e os dados aqui nesse pavimento é muito parecido com o que nós já lançamos no pavimento superior. Então nós vamos aproveitar a geometria definida no pavimento superior e os dados de estruturas definidos no pavimento superior aqui no pavimento térreo. Então, para notar, começar a perceber as diferenças, vamos entrar aqui no referência externa, vamos desabilitar a visualização da referência externa deste piso e vamos inserir aqui a arquitetura que nós já preparamos anteriormente como desenho de referência externa neste pavimento. Então, lá na pasta gerais, está guardado o arquivo já preparado, o arquivo de arquitetura do pavimento térreo. São poucas as diferenças do pavimento superior em relação ao pavimento térreo. Aqui nós temos a recepção, que nós vamos continuar com a porta de 160 cm. Já nessa sala, vamos selecionar aqui porta e janela e vamos aproximar aqui e vamos ver que no lugar desta porta vamos colocar uma janela. Então nós temos que apagar os elementos que compreendem a informação da porta de 160 e vamos colocar aqui uma janela de 160 na mesma posição. Essa é uma das substituições. Com relação às lajes,
Aqui na região da escada eu não tenho laje, então eu seleciono o elemento e apago o título e preciso selecionar e apagar também a poligonal de contorno. Seleciono e aperto Delete. Shift F8, que é a janela total, e temos aí já os ajustes necessários com relação à laje e abertura de porta e janela. Vamos ainda renumerar as lajes. Pronto, laje 1, laje 2, laje 3, laje 4. E agora então, vamos partir para a definição das cargas, ou seja, as cargas da escada em relação às paredes. Então aqui na aba de paredes, eu posso visualizar essa região e definir qual será a carga de escada. Para facilitar, nós vamos entrar aqui na barra geral, aqui no botãozinho de filtros, e vamos desligar essas cercas, tá? E aí então nós deixamos de visualizar aquelas achuras. Facilita um pouco. E aí nós vamos aqui definir as cargas de paredes. Vamos definir aqui sobre as linhas de carga das paredes a carga equivalente à reação de apoio da escada nas paredes. Então, aba de paredes, vem aqui editar carga distribuída, vamos definir o valor de 1.1 tonelada-força por metro linear de parcela permanente, simplificadamente. E aí vamos inserir a carga, posicionando aqui o ponto inicial e o ponto final. Novamente, aqui nessa região, inserir carga distribuída. Note que a captura dinâmica também funciona. Ponto inicial, ponto final. Aqui eu estou utilizando aquele recurso, né, de posicionar o mouse, esperar a projeção da linha de arquitetura sobre a linha de carga. E aí aproximo da ponto final e clico lá. Aqui o restante da reação de apoio. Então vamos lá, inserir carga distribuída, capturou o ponto e capturou o ponto inicial, concluiu a definição das cargas de reação de apoio da escada sobre as paredes de alvenaria do pavimento térreo. O próximo passo no desenvolvimento deste nosso projeto será a entrada gráfica do pavimento CX d'água. Então vamos mudar de pavimento e copiar o que tem feito já no pavimento superior para este pavimento, o que vai facilitar um pouco a nossa entrada de dados. Então, barra geral, tem que copiar a entrada gráfica, selecionamos o pavimento superior. Pronto, assim está copiado. Aqui com relação à referência externa, vamos inserir a referência externa deste pavimento. Então desabilitamos a visualização da referência externa do pavimento do qual copiamos, ajustamos as escalas, ajustamos aqui seleções e cores, inserir nova, nós guardamos o arquivo de arquitetura na pasta gerais. Então, arquitetura da cobertura, onde se encontram os abrigos dos reservatórios, 0,0, Enter é a coordenada de centro da arquitetura. Assim, então, temos a entrada gráfica idêntica ao pavimento superior, porém com a referência externa da cobertura. Então, nós vamos apagar aqui o que nós não vamos utilizar e vamos continuar a entrada de dados com relação a este pavimento. Para apagar o que não vai nos interessar na entrada gráfica do pavimento CX d'água, vamos utilizar o comando filtro de controle e marcar aqui para ele mostrar a visualização e filtrar, ou seja, o filtro vai ficar ativo. Eu vou selecionar o que está marcado e vou apagar tudo o que não me é interessante neste caso. Vai sobrar apenas o que é interessante para continuar a entrada gráfica deste pavimento especificamente. Então agora o comando modificar, apagar, fazemos o comando W para fazer a janela, clica com o mouse para fechar a janela e assim eu tenho apagado tudo que não me interessa.
e daqui em diante eu dou a sequência para definir o pavimento, onde nós teremos platibanda em todo o contorno e o abrigo do reservatório aqui. Para desativar o comando de filtro de seleção, basta clicar aqui no cadeado. E agora eu vou utilizar o comando de novo de apagar com a sequência de Shift F5. Então, faço a seleção dentro da janela e apago os blocos que não estão me interessando. Shift F8 para fazer a janela total. Precisamos agora completar a distribuição da primeira fiada em planta desta entrada gráfica. Então a gente vai lá para alvenarias e vamos resolver primeiro os cantos. Muito bom. Resolvido os cantos, vamos distribuir os blocos que vão preencher as paredes. Vamos utilizar o comando de inserir bloco de referência e aí basta apenas clicar no bloco de referência e apontar a direção do assentamento ou do posicionamento dos blocos. Vamos preencher aqui. Neste projeto, estamos utilizando o critério de utilizar o maior número de blocos inteiros possível na distribuição da primeira fiada. Então, evitando usar blocos compensadores ou meio bloco. Então, para isso, utilizamos blocos ou inteiro, ou o bloco T, ou o bloco L na distribuição dos blocos de primeira fiada. Aqui eu estou apertando F5 até aparecer o bloco interessante na distribuição. Pronto, assim está concluído a entrada gráfica em relação à distribuição dos blocos de primeira fiada. A sequência, vamos definir a abertura de porta, que dá acesso ao abrigo do reservatório. Comandos que nós já utilizamos aí ao longo da entrada de dados. Posicionamos a primeira porta e aí então vamos grautear, né, as adjacências de portas e janelas. Comandos também que nós já utilizamos, né? Lembrando que o botão da direita repete o comando. Finalizando aqui. Assim nós temos grouts de travamento, grouts estrategicamente posicionados nos vértices e nos cruzamentos de paredes e nas aberturas e adjacências de portas e janelas. Vamos agora definir as paredes desse pavimento. O comando mais fácil realmente é o cerca por blocos. Eu clico um bloco da parede propriamente dita e o primeiro bloco da parede perpendicular adjacente. E aí posiciono o título da parede. Clico um bloco da parede e defino os blocos perpendicular adjacente e posiciono o título. Finalmente aqui para essa parede. E assim continuamos. Cerca, seleciono um bloco e o primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente, botão da direita, F4 para girar e botão da esquerda do mouse, posicionando o título. Cerca por bloco.
Para terminar, posso utilizar o comando de retângulo de parede. Sempre lembrando que eu devo envolver todos os blocos da parede propriamente dita e o primeiro, e só o primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente. Botão da direita repete o comando. F4 e posiciona o título. Retângulo de parede. Assim, nós definimos as paredes do pavimento. Vamos informar agora quais são as paredes que servirão de platibanda, ou seja, serão o contorno aqui externo do pavimento, e quais são as paredes que servirão de abrigo do reservatório. Então aqui na aba de paredes, vamos editar dados atuais e vamos aqui informar que a parede tem 1 metro ou 100 centímetros, apenas 5 fiadas. Muito bem, ok, e eu posiciono esse título dentro da poligonal. Então essa informação é importante que ela esteja contida dentro da poligonal da parede. Então podemos repetir aqui, inserir dados atuais, e aí dentro da poligonal. Finalmente, inserir dados atuais, botão da direita repete o comando, e aí então essas paredes aqui terão 1 metro de pé direito, e essas paredes aqui terão a altura do pé direito definida nos dados do edifício. Para concluir a entrada gráfica deste pavimento, está faltando a definição da laje e a definição das cercas de subestrutura. Então acionamos a aba Lajes, botão Dados Atuais, vamos definir aqui uma laje de 9 cm de espessura e uma sobrecarga de 0,1 tonelada-força por metro quadrado de permanente e 0,05 tonelada-força de carga acidental sobre a laje, que vai servir de cobertura do abrigo dos reservatórios. Ok. E aí, inserir laje e um clique aqui na região central e posiciono o título da laje. Assim está definido a laje. O próximo comando aqui é o comando de cerca de subestrutura. Então acionamos ali a aba subestrutura e vamos tentar aqui o comando de cercas automáticas. Muito bom. As cercas automáticas foram definidas, porém nem sempre este comando funciona 100% dos casos. Perceba que se a gente clicar aqui na consistência de subestruturas, nós vamos ver que temos 2 erros, justamente causado pela sobreposição criada entre cercas de subestrutura de carga vertical pelo comando de definição de cerca automática. Para corrigir, vamos fazer uma janela de aproximação e mover os vértices para fora, e aí repetindo o comando, não temos mais erros. E assim então nós temos a cerca de subestruturas, a definição das paredes, a definição das lajes, toda a entrada gráfica do pavimento, caixa d'água, pronto. Para finalizar, vamos salvar os dados da entrada gráfica, vamos fechar o editor gráfico, voltando para o gerenciador TQS. E aí sim, as próximas etapas, que serão processamento e análise dos resultados. Antes de inicializar os processamentos, é preciso lembrar que este edifício especificamente, particularmente, ele tem o pé direito do pavimento CX d'água um pouco menor que o pavimento superior e o pavimento térreo, ou seja, no térreo e no superior o pé direito é 2,80 m. E o pé direito aqui no caixa d'água é 2 metros. Então, nós precisamos inicializar um critério de porta e janela para particularizar os dados da porta específico deste pavimento. A porta P80 utilizada neste pavimento não pode ter 2,21 m de altura, porque o pavimento justamente só tem 2 metros de altura. Então nós vamos mudar aqui essa porta para 1,80 m. Então aqui vai ficar a altura dimensão Z 181. Muito bem, ok, ok.
Vamos agora fazer uma pequena edição nos critérios de desenho, agora comum a todos os pavimentos. Vamos apenas dizer aqui que nas cintas terá uma armação na fiada de respaldo. Então a gente pode remover essas informações aqui, de qual fiada terá, né? Então ele vai ter uma na quinta fiada, todos os pavimentos, e uma no respaldo. Aquela de 14º pavimento não precisa. Muito bem. Ok. De volta ao gerenciador, vamos ao processamento. O processamento pode ser local no pavimento ou pode ser global. O acionamento do processamento global é esse botão aqui. Agora, o processamento local, então nós vamos ilustrar. Selecionamos o pavimento caixa d'água, então executamos a extração gráfica dos dados do pavimento. Na sequência, executamos o processamento estrutural do pavimento e, finalmente, a geração dos desenhos do pavimento. Para ilustrar o que seria uma pequena análise no processamento local do pavimento, com a seleção do pavimentos, podemos ir aqui em desenho de verificação e verificar o desenho de cargas verticais. Então, esse arquivo aqui, o DesACM1, é exatamente a reação de apoio das cargas verticais na base do pavimento, ou seja, nesta região aqui eu tenho 0,79 tonelada-força por metro. E aqui nas regiões externas aqui da platibanda eu tenho 0,25 tonelada-força por metro. Então podemos aproximar aqui e olhar aí os resultados. Notem aqui uma característica desse nosso edifício. A projeção desta parede e a projeção dessa região de parede aqui, dessas duas regiões, ou seja, nós temos 3 regiões de paredes que não sobrepõem no pavimento abaixo elementos estruturais de alvenaria. Ou seja, a projeção da parede aqui do reservatório vai cair aqui na região de uma laje sobre a escada. E a projeção destas duas regiões externas aqui vai cair aqui no piso de baixo, exatamente na borda e balanço da laje. Vamos acionar aqui a entrada gráfica do pavimento superior e vamos acionar a aba de lajes. Vamos aproximar aqui da região. Então eu tenho aqui valor de carga, carga distribuída linear. Então vamos colocar aqui um valor aproximado àquele que nós lemos lá na planta de carga. No caso aqui eu vou colocar 0,85 tonelada-força por metro. Então aqui inserir, carga distribuída linear. Vou teclar A, o meio entre esses dois pontos. Vou segurar o ortogonal ligado, esse é o ponto inicial, ortogonal ligado, esse é o ponto final. Nas duas bordas, eu vou colocar um valor, também aproximado com aquele que nós lemos. Então, valor de carga distribuída linear, vamos colocar aqui 0,3, ou 0,30 tonelada-força por metro. E eu vou inserir a carga distribuída linear sobre o limite dos dados da laje. De novo, inserir carga distribuída linear, ponto inicial, ponto final. Do outro lado, botão da direita repete o comando, ponto inicial, ponto final, pronto. Está ok. Então podemos fechar, salvando a entrada gráfica deste pavimento. De volta aqui ao gerenciador, vamos acionar o processamento global do edifício. Qualquer um dos pavimentos do edifício selecionado, vamos apertar aqui o botão processamento global, marco a opção todos e OK. É muito importante que o processamento global termine com 0 erro grave. Análise dos resultados da parte do processamento estrutural é bastante simples. Selecionamos um pavimento e escolhemos entre relatório e desenhos. Por exemplo, se selecionarmos aqui o relatório de verificação das cargas verticais, eu estou diante de um relatório das cargas correlacionadas ao caso de carregamento 1. E assim por diante. Se escolhermos, por exemplo, desenho de verificação, eu tenho o mesmo gráfico, né? Por exemplo, das cargas verticais. Então eu tenho tanto a análise em relatório e análise em gráficos. O gráfico mais importante do resultado é exatamente a envoltória de prisma. Então aqui eu tenho
o editor gráfico com os resultados de valores máximos e mínimos e os valores de tensões em relação à envoltória de prisma para cada um dos trechos das paredes, de todo o pavimento e de cada um dos pavimentos do edifício. Além dos relatórios e dos gráficos para análise do cálculo da estrutura do edifício, nós temos também os resultados gráficos dos desenhos que serão encaminhados para a obra. Então nós temos aqui, desenhos de elevação das paredes. Então, por exemplo, tem um desenho para cada uma das paredes do pavimento. Então, se nós nos concentrarmos aqui na parede 1, então nós temos o detalhamento das armaduras construtivas, que durante o processamento ela é verificada e, caso seja necessário, o programa deverá aumentar a armadura de início, para aumentar a armadura necessária, se for o caso. E além dessa parte gráfica de detalhamento de armadura, nós temos a parte gráfica toda do detalhamento da alvenaria, Então nós temos aqui as fiadas que compõem o pé direito do pavimento e temos aqui as fiadas de canaleta, conforme combinado, na quinta fiada e uma lá no respaldo. Aí eu tenho verga e contra-verga nas aberturas de portas e janelas, quando é o caso. E aí, se nós nos concentrarmos nessa região aqui, nós podemos ver que a modulação da segunda fiada se perdeu aqui na questão da automatização da geração do desenho. Então vai ser necessário nós interferirmos graficamente na entrada gráfica para melhorar esse resultado aqui. De volta ao gerenciador, selecionamos o pavimento e o botão de entrada gráfica. Essa é a parede par 1. Essa é a região que não ficou boa. Vejam que a modulação da primeira fiada que nós fizemos aqui, ela foge do padrão. Ou seja, nesse intervalo aqui eu só deveria ter blocos inteiros. Se eu só tivesse blocos inteiros aqui, a elevação estaria perfeita. Agora, como eu fugi do padrão, justamente porque a dimensão da parede fugia da modulação de 15 centímetros, então nós precisamos colocar aqui dois blocos de 34, o que fez com que a elevação em relação à segunda fiada ou às fiadas pares ficassem erradas. Então, para corrigir, a aba barra geral, vamos aqui em parâmetros, parâmetros gerais, e vamos definir fiada par. Nesse instante, todos os blocos inseridos na entrada gráfica serão um bloco de fiada par. Então nós vamos selecionar aqui a parte de alvenaria, a família 4015, um bloco de 35, e vamos inserir esse bloco aqui na segunda fiada. Olha, F4, vamos girar, F2, muda o ponto de inserção, aproxima e posicionei o bloco ali. Então aqui é um bloco de 34, aqui vai ser um bloco inteiro, depois bloco de 34, 34 e volta a ser bloco inteiro. Então é como se eu estivesse assentando lá na obra o bloco de segunda fiada. Então agora um bloco inteiro, aí eu aproximo bastante aqui, vou pegar o comando de inserir bloco por referência, clico no bloco, e aí eu estou então assentando os blocos inteiros. Agora aqui já é um bloco de 34, então o botão da direita para cancelar o comando, posso clicar o botão da direita novamente para repetir o comando, porém antes de repetir o comando eu troco aqui para bloco de 35. Então, inserir bloco de referência, aproximo, seleciono o bloco, F4 para girar, um bloco, o outro bloco, e agora já é bloco inteiro. Então, F5 para modificar o bloco, acionei, assentei o bloco inteiro. Agora não preciso mais. E também não preciso mais fazer isso em região nenhuma da entrada gráfica do pavimento, porque todo o resto está modulado. Para essa alteração ter efeito, é preciso então fazer o processamento local, extração gráfica, e a geração de desenho. Basta os desenhos relacionados à elevação das paredes. De volta ao gerenciador, podemos checar o resultado. Desenho da parede 1, aqui está. Outros recursos interessantes seriam obter a lista de materiais relacionado à alvenaria. Essa lista pode ser em desenho ou em relatório. Vamos experimentar aqui desenho e posso então
posicionar aqui o detalhamento do quantitativo desta parede de alvenaria. E verificar aqui, checar o botão de arquivo verificado. Então esse desenho é um desenho pronto para ir para a planta e depois ir para a obra. Supondo então que você já tenha realizado toda a análise gráfica e toda a análise dos resultados, o último comando de processamento seria a transferência dos carregamentos da base do edifício de alvenaria para a base do edifício de concreto armado. Se você tem o TQS concreto armado, você pode fazer essa transferência direto para o pavimento correspondente ao edifício de concreto armado. Se você não tem, você pode realizar a operação de transferência dos carregamentos para esse mesmo edifício e depois fazer a análise gráfica dos resultados. Então, selecionamos o pavimento e acionamos o comando transferência de carregamentos. Nesse instante, ele abre a janela para você escolher o edifício destino. Então, no caso aqui, eu vou selecionar o próprio edifício, a pasta gerais. Então, vou gerar um gráfico e depois eu posso transferir essas cargas manualmente para o outro edifício de concreto armado. Se eu já tivesse o edifício de concreto armado e eu já tivesse também o TQS concreto armado, eu poderia escolher aqui na árvore o edifício destino como sendo o próprio edifício de concreto armado e executar o comando OK. OK e sim. Já está realizada a transferência. Aqui na pasta gerais, nós já temos então o arquivo gráfico com os resultados das cargas na base da edificação de alvenaria estrutural. Para finalizar, o último relatório de análise, que nós vamos mostrar aqui, seria aqui o relatório de verificação de estabilidade global. Ou seja, nós vamos ver os parâmetros alfa e gama z, principalmente o gama z, se esses valores estão dentro dos limites. Assim, nós concluímos aqui as etapas de entrada de dados, processamento e análise de um edifício relativamente pequeno de alvenaria estrutural. Muito obrigado por ter assistido o nosso tutorial.